Situação preocupante no INSS. Eu vou pedir para vocês me acompanharem nesse vídeo até o final para eu trazer essa informação para vocês e peço um grande favor que vocês já ajudem as outras pessoas compartilhando as informações desse canal nas suas redes sociais. Compartilhe esse vídeo lá no seu Facebook, no seu Instagram, na sua lista de amigos do Telegram, na sua lista de amigos do WhatsApp, para que todos fiquem por dentro do que está acontecendo no Brasil. Sejam todos muito bem-vindos, que Deus abençoe a cada um de vocês que está assistindo esse vídeo. Já vou fazer um convite especial para você participar, deixando aqui o seu comentário, para que eu possa voltar em outras oportunidades. Deixe aqui a sua dúvida, também a sua sugestão. Já deixa aquele like, aquele joinha da confiança. E se você ainda não é inscrito, já aproveita essa oportunidade, inscreva-se agora, ative o sininho das notificações para receber nossos vídeos. É de graça, vocês não pagam absolutamente nada para receber essas informações. Eu quero agradecer o carinho de todos, ao respeito, o reconhecimento desse meu trabalho, todos os dias, o carinho que eu recebo aqui nos comentários. Então eu deixo um forte abraço para vocês. Acontece que após um mês do início do terceiro governo do Lula, o INSS, o Instituto Nacional do Seguro Social, segue sem a definição de um nome para poder ocupar a presidência do órgão federal. Nós vimos aí que existe, portanto, o ministro da Previdência, o Carlos Lupe, que é presidente lá do PDT, mas não existe um presidente do INSS até então. O cargo está sendo temporariamente preenchido pela substituta Larissa Andrade Moura. Segundo fontes ouvidas pela imprensa, a demora preocupa porque o INSS, responsável pelo pagamento de 37 milhões de brasileiros, chegou ao final do governo Bolsonaro sob sério risco de apagão. Então, para entender melhor, me acompanhe aqui, para que nós possamos saber por que é tão importante essa situação, o nome aí de um presidente do INSS. Além dessa situação que nós vimos lá no final do governo Bolsonaro, com um possível apagão do sistema do INSS, de acordo com dados levantados pelo Gabinete de Transição, o número de pedidos aguardando análise ultrapassa 5 milhões de pessoas. Já vi alguns números falando em 6 milhões de pessoas na fila do INSS hoje, no início do ano de 2023. Pedidos de revisão de benefícios já concedidos, além de outras requisições feitas por lei. A análise, ou seja, o estudo desses pedidos para ver se a pessoa tem direito ao benefício do INSS, deveria ser concluído em no máximo 2 meses, mas nos últimos anos esse prazo raramente tem sido respeitado. Em seu discurso de posse, no dia 1º de janeiro de 2023, Lula fez referência à crise no órgão federal e disse o seguinte: estamos certos de que vamos acabar mais uma vez com a vergonha da fila do INSS, outra injustiça reestabelecida nesses tempos de destruição. É o que disse aqui, o que prometeu o atual presidente da República. Ainda nos primeiros dias aí do novo mandato, o nome aí do ex-prefeito de Niterói, o candidato derrotado ao governo do Rio de Janeiro, Rodrigo Neves, chegou a ser cogitado para o posto de ministro da Previdência, ou melhor, de presidente do INSS. Quem trouxe esse nome foi o atual ministro da Previdência do PDT, o Carlos Lupe. Contudo, o que aconteceu? O Rodrigo Neves, do Rio de Janeiro, ele recusou o convite do ministro da Previdência, Carlos Lupe, para ser presidente do INSS. O que diz o governo a respeito dessa situação? Preocupada, a assessoria de imprensa do Ministério da Previdência, ao qual o órgão está vinculado, emitiu uma nota afirmando que o nome para a presidência do INSS ainda está sendo avaliado. Importante ressaltar que para a função é fundamental ser um servidor de carreira do Instituto. Então o que eles querem? Para presidente do INSS, alguém que já é de dentro do INSS, um servidor de carreira. Tem uma série de questões em aberto.
que a gente só vai conseguir encaminhar quando houver a indicação definitiva de quem vai ser o presidente do INSS, é o que afirma Cristiano Machado, dirigente da Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Saúde, Previdência e Assistência, ou seja, o representante dos funcionários do INSS. Essa demora nos preocupa, é o que diz o representante dos funcionários do INSS. Dentre outras medidas urgentes para agilizar, para tornar mais rápido o atendimento do INSS e diminuir a fila, a entidade, os representantes dos funcionários do INSS, defendem a retomada de atendimento presencial nas agências. Então vamos lá. O que querem os funcionários do INSS? A retomada do atendimento presencial. Ao longo do governo Bolsonaro, a direção do órgão federal se focou na criação de canais digitais, como o aplicativo Meu INSS, na utilização de inteligência artificial para automatizar a análise de benefícios. No entanto, o representante dos funcionários do INSS considera que o modelo de gestão baseado nas tecnologias digitais não cumpriu a promessa de encurtar a fila do INSS. Atualmente, estima-se a falta, o déficit de 23 mil funcionários dentro do INSS. Ainda a respeito do assunto, o representante aqui dos funcionários do INSS é preocupado com essa situação. Ele diz que tem uma série de questões a serem resolvidas, mas o mais preocupante mesmo nessa situação aqui é também o reajuste dos funcionários do INSS. Eles colocam que nesse momento é perfeitamente viável o novo presidente do INSS reconhecer aí a jornada de 30 horas e o funcionamento das agências por 12 horas. Ou seja, com o número de funcionários existente hoje, é perfeitamente possível colocar, portanto, uma jornada de 30 horas com 12 horas para que o INSS possa voltar a fazer o atendimento presencial. Além disso, também defende-se o reajuste salarial e a realização de novos concursos públicos para além do que foi feito no ano passado, 2022. Essas eram algumas das pautas, alguns dos pedidos dos funcionários do INSS que fizeram greve por 2 meses, realizado aí no primeiro semestre de 2022. A demora na nomeação de um presidente do INSS em 2023 também impacta em questões administrativas essenciais. Uma série de coisas dependem disso. A nomeação de superintendentes regionais, então superintendentes regionalizados, a operação dos sistemas, a publicação de normativas, dentre outros. Também é citado aqui como exemplo pelo presidente aqui do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, é citado como exemplo aí da falta desse presidente do INSS até então, o acordo de cooperação técnica realizada entre o INSS e a Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, que vence agora no mês de março de 2023 e é fundamental para dar prosseguimento no atendimento digital do INSS. É muito importante a nomeação do presidente do INSS o quanto antes. Então, sem essa nomeação, o INSS fica sem a questão de diminuir as filas da Previdência Social. Precisa de um representante para uma série de ações regionalizadas, para as normas do INSS ter suas iniciativas, por exemplo, a ação do INSS junto com a Ordem dos Advogados do Brasil, e sem contar também, como disse o próprio representante dos funcionários do INSS, com o número de funcionários que existe hoje, se implementada uma jornada de 30 horas de funcionamento das agências do INSS por 12 horas, é possível a volta do atendimento presencial, atendimento humanizado, aquilo que nós falamos, o olho no olho, dentro das agências do INSS. Preocupante, portanto, o INSS sem presidente, as entidades já estão reagindo aí, preocupante, né? Após um mês do início do terceiro governo Lula, o INSS, o Instituto Nacional de Seguro Social, segue sem a definição de um nome para poder ocupar a presidência do órgão federal, cargo
nesse momento sendo provisoriamente ocupado, mas não existe aí como fazer medidas mais efetivas. Nós estamos aguardando esse nome para trazer para vocês e, como eu disse, depende disso, desse nome do presidente do INSS, para uma série de ações. O que nós temos hoje é um novo ministro da Previdência, mas falta um presidente do INSS para que realmente sejam feitas medidas significativas. E a principal delas, que eu quero trazer para vocês aqui, uma promessa, é a volta do atendimento humanizado, para que você possa ir até a agência do INSS e ser atendido. E como vimos, segundo representantes dos funcionários do INSS, sim, é possível a volta do atendimento à população brasileira dentro das agências do INSS. Não é lógico, menosprezando aqui a função da atividade digital. Nós sabemos que o meu INSS digital facilita em muito a vida das pessoas na hora de fazer um pedido, mas nós temos uma série de dúvidas que só poderiam ser resolvidas pessoalmente, presencialmente. Se você também concorda com isso, com a volta do atendimento presencial nas agências do INSS, já deixa um comentário aqui, vamos explodir nas redes sociais para que isso venha acontecer de forma real. O atendimento pessoal dentro das agências do INSS tem que voltar o quanto antes para que as pessoas menos favorecidas, que tenham menos acesso à informação, que não tenham tempo, pessoas que têm que sair para trabalhar muito cedo, não têm condições de estar ali, não tem entendimento, precisa às vezes, fica à mercê da ajuda de terceiros para ajudar a utilizar aplicativos do celular, internet, quando às vezes ficam aí precisando de advogados, quando apenas um atendimento simples da Previdência Social, um atendimento pessoal já resolveria todas essas situações. O canal Drone Diário vai focar aqui nessa situação e nós vamos estar trazendo para vocês. Já deu indício os próprios funcionários, os representantes dos funcionários da Previdência Social, que é possível sim, em 2023, mesmo com a falta de 23 mil funcionários, se implementada uma ação de 30 horas e 12 horas na agência do INSS, volta do atendimento presencial. Uma notícia muito boa que eu pretendo trazer para vocês em breve, mas, como eu disse, situação preocupante até agora, sem presidente, o Instituto Nacional do Seguro Social. Daqui a pouco eu volto com mais informações e notícias. Um forte abraço a todos que nos acompanham todos os dias. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Quero agradecer mais uma vez, gratidão a todos que são inscritos, aqueles que não são inscritos, mas acompanham os vídeos. Aproveita essa oportunidade de ficarem informados, já se inscrevam aqui no canal, ativem o sininho das notificações para receber os vídeos. É de graça, vocês não pagam nada por isso. Até o próximo vídeo.